Pronto, já está gravando. Bom, pessoal, eu acho aí que Bruna deve ter falado, né? O workshop de hoje vai focar na linguagem de desenvolvimento Kotlin e dar uma introdução, uma pequena introdução aí na parte do Android, do ciclo de vida do Android. Mas a gente vai focar mais em Kotlin, já para a gente poder adiantar toda essa bagagem aí de vocês quiserem pegar na linguagem, que não é uma linguagem difícil. É uma linguagem bem acessível, na verdade. Quem já programou em Python ou em Swift ou em qualquer linguagem não fortemente tipada vai pegar isso daí de letra. Quem programou só em linguagem fortemente tipada, como Java, C, C++, vai estranhar um pouco, né? Quem pegou aí JavaScript também vai se familiarizar bem rápido com Kotlin. Então, para a gente começar, a gente vai para a documentação do Kotlin, que é o Kotlin Lang aqui. Se vocês entrarem no Kotlin Lang aqui, esse site, ele tem falando, né, tudo do Kotlin. O Kotlin é basicamente uma linguagem moderna, ele é cross-platform, ou seja, ela roda em qualquer plataforma, seja mobile, seja web, seja o Mac, o Windows, Linux, enfim. Essa linguagem ela serve tanto para a parte de front quanto para a parte de back-end. Isso aí que é bem importante porque tem uma galera já que está usando Kotlin para fazer back-end, entendeu? Então, como fica uma linguagem só, é bem mais fácil, né? E aí tem também outras aplicações do Kotlin mais específicas, como por exemplo para programar Android. Então tá tudo aqui, ó. Ele é cross-platform, dá para programar para servidor. É, tem uma diferençazinha aí entre o Kotlin Native e o Kotlin que você programa, por exemplo, para o mobile. Né? Tem umas diferençazinhas, mas não é muito. É só questão específica mesmo de você estar programando. Tem algumas bibliotecas para um e para outro não. Web, Data Science também, que está entrando aí na pegada do Python. E para Android. Então, aqui está na versão 1.4 atualmente, né? Inclusive, o Kotlin ele usa a mesma JVM do Java. Então, no final, esse código Kotlin aqui, ele é transformado em código Java, entendeu? Se vocês for verem aqui, um Hello World no Kotlin é basicamente isso aqui, né? Ao invés de você lá, quem programa em Java aí sabe, você para fazer um main você tem que botar lá public, static, blá blá blá, main, botar o string args lá, que a função main recebe. E aqui no Kotlin é só você declarar uma função como main, que ele vai reconhecer, e você dá um println. Então, o que é que rola aqui? Dá um println, ele vai dar o hello world da vida. Isso é o hello world de Kotlin, certo? Kotlin tem mais algumas vantagens sobre o Java, que eu não vou entrar mais a fundo agora, que é uma coisa mais avançada, que é a parte das coroutinas aqui, certo? Mas só para vocês terem ideia, essas coroutinas, elas são como se fosse um escopo lá que vai trabalhar como se fosse uma thread em background. E aí você vai poder ter funções que elas podem ser suspensas, ou seja, a função vai estar rodando lá e num certo escopo, vamos dizer, no escopo principal do programa. Mas aí, caso o programa for rodar outra coisa, essa função é suspensa por alguns milissegundos, aqui usando o delay, por exemplo. E aí permite que a thread principal ela rode sem estar bloqueada, enquanto essa função daqui está rodando ao mesmo tempo, certo? Então aqui nesse exemplo que ele tem no próprio site do Kotlin, ele vai fazer um for, né? Aí de 0 até 10, e aí ele vai de 0 até 10. Aí ele vai printar aqui, né?
caso ele está fazendo do 9 até o 0, né? Bom, é, essas coroutinas aqui, elas, elas servem muito quando a gente vai fazer a parte de trabalho com threads, né? Com funções específicas que a gente precisa dentro de um app bem pesadas, né? Que vão rodar, vão demorar algum tempo ali para serem feitas. O Kotlin, ele reduz drasticamente a parte daí, né, de tudo aquilo que tem no Java, ele dá uma reduzida, certo? Então eu vou demonstrar para vocês aí na prática mais à frente essa parte, mas por enquanto é só estou mostrando aqui uns códigos para vocês olharem aí e verem, né, realmente como é que é a linguagem. Ela é null safe, ou seja, se você estiver escrevendo lá o Kotlin e você criar uma variável, por exemplo, aqui output com tipo string e você declarar que ela é null e vai dar erro de compilação. Por quê? Porque aqui ele espera uma string que não seja nula, né? Ele só vai ser nula se você realmente definir aqui que você espera uma string nula com esse símbolozinho aqui, certo? A interrogação. Então, com isso aqui vai te permitir tu colocar na variável um valor nulo, certo? Mas o que é que acontece se eu não botar isso aqui? Quando você der o run lá, ele vai dar o famoso no pointer exception, papapá, sei lá das quantas. Então, você pode checar, né, um tipo se ele vai ser nulo ou não, realmente tipando ele, como está aqui. Mas você precisa tipar a variável? Não. Se você não quiser tipar a variável, você simplesmente omite isso aqui. Vamos supor que você tem uma função aqui que possa retornar uma string nula ou não. Então, o próprio compilador do Kotlin ele já vai definir que esse tipo de variável aqui vai poder ser uma string nula ou não. Também vou mostrar isso aqui. Interoperabilidade, né? Então, da linguagem aqui, como eu disse, ela é compatível com a JVM do Java. Então, você pode, dentro do código Kotlin, chamar um código Java. Então, aí todas as bibliotecas lá do Java que você usa, quem aí programa em Java, pode usar o Kotlin. E o Kotlin tem algumas IDEs principais, né? Que o Eclipse aí muita gente conhece, bem antigão, inclusive. Eu recomendo só para Kotlin o IntelliJ, que é bem completo. Para desenvolvimento Android, com certeza o Android Studio. E tem o compilador da linha de comando, que usa uma espécie de REPL, feito Python também usa aí para você fazer. Então você pode também usar esse compiler aqui, standalone, certo? O Kotlin ele também é usado em algumas coisas, em algumas APIs aqui, tipo do Evernote, do próprio Gradle do Android, que é como se, quem não conhece aí é como se fosse um arquivo de configuração. Você também pode fazer ele em Kotlin. Quem usa Spring aí para a parte do back em Java também pode usar uma API em Kotlin. O próprio Trello, o próprio aplicativo do Trello no Android, ele está feito em Kotlin também. Então, assim, Kotlin é uma linguagem bem maleável e que está sendo bem utilizada aí. Ela está subindo bastante e realmente vale muito a pena você aprender aí para quem não pegou, né? Mas aí vamos começar aqui o Kotlin aí na prática, certo? Deixa eu abrir o IntelliJ aqui. Para quem não conhece o IntelliJ, ele é uma IDE
que inclusive o Android Studio ele é baseado nela. Ela suporta uma porrada aí de linguagens e tipo assim, eita, deixa eu ver se eu acho que está em outra tela. O IntelliJ ele tem esse Community Edition e tem uma edição também só para empresas, né? Então aí as empresas vão baixar tipo Enterprise, aí vão pagar porque tem umas coisas extras aí, mas a gente baixa aqui essa community aqui porque a gente só precisa para programar mesmo. Deixa eu colocar na documentação. Tem a documentação aqui. Nesse próprio site Kotlin Lang, tem tudo sobre o Kotlin, certo? Então aqui você pode ver a documentação, as coisas básicas como os tipos, o fluxo de controle, os returns, as classes, as funções e os lambdas, porque isso aqui suporta lambda, collections, coroutines, aqui. Essa parte de coroutines aqui, como eu disse, já é mais avançada, né? Você tem que realmente ter um domínio aí da linguagem e do que seria uma coroutine, as operações assíncronas aqui para poder pegar nessa parte. Vamos lá, deixa eu ver se meu IntelliJ abriu. Eu vou criar aqui um novo projeto. Você vê aqui que mexer em Android Studio é muito parecido, porque um é baseado no outro, né? No caso do Android Studio. Então se eu venho aqui em criar um novo projeto, está um pouco lento por causa da gravação, mas a gente... Então ele já dá umas opções para mim, eu posso até criar um Android usando o próprio IntelliJ, né? Aí você coloca um projeto em Java, projeto puramente Kotlin. Você pode adicionar, eu posso adicionar, por exemplo, um projeto Java com Kotlin. Mas aí a gente vai focar aqui, né, na parte realmente do Kotlin. Então, ele dá todas essas opções daqui. Quando você entra no Kotlin, elas são aquelas opções que a gente viu no começo. Se você vai fazer uma biblioteca Android iOS, se você vai fazer uma biblioteca compartilhada entre vários sistemas, se você vai fazer Kotlin Native, que é aí a parte do Kotlin nativa, se você vai pegar ele com JS, mas aí a gente vai fazer baseado no JVM mesmo, que é o Java Virtual Machine, certo? Então vou botar aqui projeto teste, ok. Ele vai criar aí o projetinho para mim. Ver se ele colabora aqui por causa dessa... Não sei por quê, por causa dessa gravação fica meio lento o processo. E se vocês não passarem a não escutar, porque como esse fone daqui meu é wireless, ele às vezes perde a conexão quando eu passo muito tempo assim. Então aí vocês me falam e dá um grito aí, se vocês pararem de me escutar. Eu estou aumentando aqui o volume para poder... Bom, criado o projeto aqui na linguagem Kotlin, se vocês for verem aqui, vocês falam, nossa, que negócio estranho, papapá, nunca vi essa IDE. Mas basicamente, o IntelliJ, eu vou dar só uma pegada básica aqui. Botei para ocultar aqui essa barrinha. Bom, aqui está o projeto que é criado. Você pode ver que tem as bibliotecas externas, aqui está o JDK do Java, né, que a gente vai rodar em cima da JDK. Tem o Kotlin, runtime aqui, é Standard Library, né, que é do Kotlin. Se você vier aqui, você vai poder mudar a visualização por package, mudar a visualização por teste de produção, ver os problemas, enfim, uma série de coisas. Aqui tem algumas configurações que você pode fazer na pasta. Aqui, isso aqui é para
quando você estiver dentro de uma classe, parece que é para mostrar os métodos mais rápido. Aqui embaixo tem um terminalzinho que se você clicar você pode mexer no terminal direto aqui, entendeu? Ele vai estar aqui bem na pasta. Essa parte aqui é mais para quem quer pegar a biblioteca Maven. É uma série de bibliotecas aí que dá para integrar. Ou uma biblioteca, uma build ent aqui que você insere. Tem algumas configurações que você pode adicionar. Configurações padrões, por exemplo, quando você quiser que tenha um template aqui de projeto em Kotlin, já para você entrar para estar com tudo configurado, aí você pode configurar por aqui, né? Isso aí, quando você já tiver legal fazendo um monte de projeto em Kotlin, você vem aqui, configura tudo, coloca como é que deve rodar as variáveis de environment, e aí você dá um apply aqui e ele vai salvar a configuração, certo? Bom, vamos para o Kotlin na prática, né? Eu vou ter aqui essa pasta src, que é uma pasta padrão aqui do projeto criado. Então aqui você vê que eu posso, clicando com o botão direito, eu posso criar uma classe Java, uma classe Kotlin. Ou arquivo HTML, blá, blá, enfim. Vou criar aqui uma classe Kotlin. Vou botar o nome de classe principal. Dá um OK. Aí ele vai criar aqui para mim essa classe principal. O arquivo do Kotlin é o arquivo .kt, a extensão do Kotlin, se você ver aqui, né? Como não tem nada dentro do arquivo, ele fica mostrando essa extensão aqui, mas aí vocês vão ver que simplesmente eu posso pegar essa extensão aqui e esconder quando ele detecta que é realmente uma classe do Kotlin. Então, seguindo lá o que tem no site do Kotlin, se você botar aqui uma função, declarar uma função chamada main, certo? E botar um println pelo word aqui, você vai ver que vai aparecer um negocinho para rodar, né? Então, se você quiser rodar aqui, você dá um run, ele vai dar um buildzinho aqui, aí ele vai dizer, opa, não posso, cadê? Posso rodar o programa nesse diretório, espero que não seja um erro da biblioteca que ele botou aqui. Mas enfim, uma funçãozinha main se restringe a isso aqui, simplesmente declarando isso. Você pode fazer uma função principal, mas vamos colocar aqui uma classe. Vou colocar ela dentro de uma classe aqui, que eu acho que eu esqueci. Pronto. Você vê que quando eu botei ela dentro de uma classe, sumiu a extensão kt, porque aí ele detecta que isso aqui é um arquivo de classe do Kotlin e ele esconde a extensão aqui, mas ainda a extensão ainda está lá, beleza? Uma classe em Kotlin ela pode ser declarada assim, simplesmente você bota class e digita o nome da classe, certo? Então ela vai ficar aqui. Eu acho que tem algum erro de configuração desse projetinho aqui, então talvez eu vou abrir um dos projetos que eu já tenho aqui de teste. Deixa eu ver esse testinho aqui, se rola. Porque faz tempo que eu não abro esse IntelliJ, então... Não, esse aqui não tem nada. Challenge 2, no references, esse aqui é bom. Acho que esse daqui vai rodar. Como faz tempo que eu não abro, tem algumas configurações aí que não estão sendo feitas. Bom, eu vou aproveitar esse código aqui, né? Tem alguém aí na chamada que já mexeu em Java?
Massa, massa. Beleza. Até mais, Luninha. Valeu aí, cara. Bom, então voltando aqui, eu acho que só teve mais uma pessoa além do Lulinha, né, que viu aqui o Java. Mas para vocês verem uma diferença gritante aí, para você fazer uma classe em Java, você tem que digitar lá a public class no references, por exemplo. E para fazer um main dentro dela, para rodar um código main, que é o código principal, você tem que dar lá um public, static, void, main, passar os argumentos aqui como um array de string. E aí, isso aqui você pode fazer o que quiser. Então você vê que ela é fortemente tipada, né? Você tem que dizer que isso é uma string, você tem que declarar ela, enfim. Em Kotlin, esse mesmo código aqui se resumiria a isso aqui, olha. Não isso tudo, né? Mas só essa partezinha daqui. Fun main. Pronto. É, se esse código daqui estiver pegando, eu vou usar ele aqui. Esse daqui deve estar com a biblioteca configurada. Não tá rolando, né? Isso é algum erro com o meu JDK, sabe? Que estava configurado aqui, mas agora não está configurado mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o compilador online aqui, que é mais fácil. Que aí eu posso mostrar a vocês que no próprio site do Kotlin Lang tem isso aí também. Então eu digo a vocês, quer aprender Kotlin? Só ir nesse site aqui, certo? Kotlin Lang. Então vamos lá. Hello World, como vocês já sabem, só você fazer um fun main e botar um print, certo? Agora, como é que eu declaro uma variável aqui? Vamos lá. Se eu quiser declarar um inteiro, o que é que eu faço? Vou botar vol, botar uma variável x, né? Aí se eu colocava x igual a 1, o que é que ele vai considerar já aqui que o x ele é um inteiro, certo? Agora, Dimas, e se eu quiser pegar esse inteiro aí como long? O que é que eu faço? Aí você tem duas alternativas. Você pode tipar ela. Como é que eu tipo a variável? Você simplesmente coloca dois pontos aqui e diz que ela é um long. E aí vai botar um aqui. Então ele vai considerar que essa variável daqui ela é um long, certo? E se eu quiser ela como double, eu vou fazer a mesma coisa, vou botar double e vou botar 2, por exemplo, certo? Qual é a outra forma de eu fazer isso? O Kotlin ele tem umas bibliotecas padrões que ele permitem a conversão de uma variável para outra, se couber, né? Porque vocês sabem que um long ele é maior que um inteiro e um double é o dobro do tamanho do long. Então, ok. Opa, tá conseguindo ouvir? Conseguindo ouvir agora? Beleza, massa, valeu. Pronto, na conversão da variável para outra, tem umas bibliotecas padrões aqui que você pode fazer o seguinte. Vamos botar uma variável w aqui. Eu posso colocar um inteiro dentro de um long, mas eu não posso botar um long dentro de um inteiro, porque o long ele tem 8 bytes, então ele não cabe no inteiro. Como o double ele é o dobro do tamanho do long, ele também não poderia caber no long, né? Então eu posso converter. Se eu for converter um double para long, por exemplo, eu vou perder algumas casas decimais aí, eu perder dados. Então, só para formato de teste. Então eu vou converter aqui, eu vou fazer uma variável w e eu quero converter o x
Aí você vai ver que vai ter várias e várias funções aqui, mas eu simplesmente digito to, aí ele vai me dar as opções, né? Eu posso botar para big decimal, big integer, para byte, para char, para double. Então vamos converter ele para um float da vida, por exemplo, que eu não botei float ainda. Então você vê aí que eu posso pegar essa variável simplesmente e converter fazendo isso. Então ele já está aí convertido, certo? Isso daqui é uma forma de casting. Agora vamos imprimir as nossas variáveis aqui, né? Cada uma você vai ver que como é que no Java a gente fazia isso, no C, em alguma linguagem fortemente tipada aí que a gente já pegou. A gente colocaria aqui, por exemplo, se tivesse uma string, a gente colocaria assim, mais ou menos, S, e colocaria aqui a string, né? A variável de string. No Kotlin, a gente vai usar uma coisa chamada template. O que seria o template? Seria uma string, como a gente tem aqui, mas que dentro dela você pode adicionar variáveis, expressões, funções até. Então, para você usar esse templatezinho aqui e colocar, basta você botar o cifrão, dinheirinho aqui que o Kotlin vai providenciar para a gente. E você digitar uma variável ou uma expressão aqui dentro. Agora, se você for colocar só a variável, você pode colocar assim, certo? Então aí ele vai printar essa variável x aí. Ok? Deixa eu ver se... Deixa eu botar para rodar aqui, para mostrar para vocês aqui. Pronto, vamos lá. Isso aqui é legal da gente ver o que é que rolou. Rolou que, como eu tipei aqui como double, aí ele está esperando um double, só que aqui o que é que tem? Um inteiro, literal, né? Então eu posso fazer o que? Eu posso converter para double, assim, to double, simplesmente. Ou eu posso pegar isso aqui e botar 2.0. Ele aí não vai acusar mais como inteiro, né? Isso aqui pode ser um double, isso aqui pode ser um long também, se tivesse o Lzinho no final. Aqui eu vou, para ficar realmente como long, eu vou botar aqui só para a gente deixar os tipos certos. Então aqui você vê que ele printou o x, né? Aqui só está acusando que a variável não é usada. Então agora eu vou fazer uma expressão, certo? Para vocês verem, eu vou fazer aqui o x. Vamos dizer que o x é 5 e o z é 2.0, né? Então eu vou fazer, será a variável x vezes a variável z. Aí você vê aqui que o resultado saiu 10, certo? No compilador ele não vai ficar assim. Quando você vai fazer um template no IntelliJ, por exemplo, é porque aqui está no online, ele vai ficar assim, ó, bem coloridinho para você fazer tudo aqui dentro, para você identificar que isso aqui é diferente da string, mas como o site é um quebra-galho bom, então você pode usar isso aqui. E aí, aqui você também pode botar uma expressão, você pode botar até um if, entendeu? Para isso aqui, vamos dizer que eu quero botar eu quero botar alguma condição aqui, eu posso botar se x for igual a 5, aí você pode retornar, vamos dizer, o y, se não você pode retornar o w. Então aqui você vê que ele retornou 1, né? Que ele retornou o w.
o y. Se você botar aqui como 6, ele não é 5 mais, então ele vai retornar aqui o w, que é o x como float. Você vê aqui que ele adicionou o pontinho. Ok? Então isso aqui é bem necessário, você pode botar uma função aqui dentro, enfim, uma série de coisas aí que você tem. Deixa eu ver aqui uma das coisas para mostrar para vocês. Ok. Como vocês devem ter percebido, o Kotlin ele não tem o ponto e vírgula que o Java tem, né? Você aqui botaria ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, que é um saco. Mas aqui no Kotlin você uma expressão por linha. Mas aí, mas se eu quiser colocar duas expressões por linhas, aí sim você vem aqui e coloca o ponto e vírgula. Você coloca uma expressão aqui e uma expressão aqui. Então ele está dividindo aqui duas expressões numa linha só. Isso é recomendável? Não, não é recomendável você fazer isso, certo? Mas que existe, existe. Se você quiser fazer, pode fazer. A linguagem não vai te impedir de fazer isso. Como vocês já devem ter visto aqui, os condicionais do Kotlin, eles são bem parecidos aí com os condicionais de outras linguagens, né? É só você fazer um ifzinho aqui e você colocar a condição aqui no meio. E aqui na linha de baixo você pode colocar tal, e se não, você pode colocar false. Isso aqui é a sintaxe básica do condicional em Kotlin. Agora, o que é recomendado? Assim, se for uma expressão de uma linha, você não precisa colocar as brackets aqui, que seriam isso, né? Mas, para a gente conseguir visualizar melhor, às vezes, ou se for mais de uma linha, você precisa colocar o bracket aqui. Senão ele só vai considerar o if como sendo essa primeira linha aqui, entendeu? Então, por exemplo, se eu colocar o x é igual a 5, botar aquela condição aqui, retorne y, se não, retorne w. O if é uma condição que você pode colocar em uma linha só, certo? Por quê? Vou já explicar. Como o if por ser um condicional, assim como algumas outras, como um for, um while, tal, no Kotlin, eles podem ser colocados em uma linha só. Às vezes fica um pouquinho confuso quando a expressão é muito grande, mas se for uma expressão pequena assim, você pode colocar, certo? Que não tem problema nenhum não. Então, se o condicional for verdadeiro, ele vai retornar y, se não, ele vai retornar w, certo? Igual como está aqui. Eu preciso colocar um return? Não, não preciso colocar um return, mas se eu quiser eu posso explicitar aqui. Inclusive no Kotlin, o que é que dá para fazer mais? Eu posso condicionar o valor da variável dentro de um if. Como assim, Dimas? Eu posso colocar assim, por exemplo, val_j, aqui eu posso colocar. Então, tudo em Kotlin é baseado em expressões, né? Então, eu posso salvar aqui essa expressão dentro da variável. Então, qual vai ser o valor de g, né? Vai ser condicionado a esse meu if aqui. Então, aí ele vai pegar o valor. Eu também posso, no Kotlin, salvar uma função dentro de uma variável. Então, se eu tiver vamos dizer que eu tenho uma função aqui, teste, que ela vai, ou vamos dizer uma função soma, né? Soma. Eu tenho um A que vai ser um inteiro, vou ter um B que vai ser um inteiro. E se eu quiser retornar alguma coisa, eu coloco aqui também. Ele vai retornar um outro inteiro. Então, a função soma, o que é que vai ser? Ela vai ser A mais B, certo? Então, se eu quisesse salvar essa função numa variável, eu conseguiria salvar essa função numa variável daqui. Se eu dissesse assim, val
S é igual a soma de 1 e 2, por exemplo. Então, daria para eu salvar essa expressão dentro de uma variável e aqui eu teria o valor no final, certo? Sei que é muita coisa por ser o começo de uma linguagem, mas eu espero que vocês estejam entendendo até agora, né? Alguém tem alguma dúvida nessa parte até agora? Tá tranquilo ainda, né? Legal. Vamos testar nossa. Uhum. Uhum. Isso. Isso. É, é porque na verdade isso aqui tudo em Kotlin aqui é objeto, certo? Tudo em Kotlin é objeto. Então esse int aqui ele vai mapear para um objeto lá. Se você for ver os tipos básicos aqui, você vai ver que é tudo maiúsculo, certo? Um byte, um short, um int, o long. Então todos eles são maiúsculos aqui porque lá por debaixo da linguagem são mapeados para um objeto que vai ser mapeado na JVM para um int da vida minúsculo, por exemplo. Beleza? Massa. É, uhum. Esse aqui? Isso. E se eu não botar esse int, o que é que vai acontecer? Ele vai esperar que não retorne nada, entendeu? Então aqui, se eu colocasse, vamos dar esse exemplo aqui, vamos dar um play aqui, vocês verem na prática. Eu vou colocar um print deixa eu ver aqui, o que rolou? Ah, faltou return, ok. É, bom, eu tenho a soma aqui de 1 mais 5, certo? Então, é, eu posso somar aqui 1 mais 5, 6 e posso retornar. Mas se eu não colocasse esse int aqui, o que é que aconteceria? Vocês vão ver que se eu der play aqui para compilar, ele vai acusar um erro, certo? Ele diz assim, type mismatch, ou seja, o tipo aqui do retorno, ele não está compatível com o tipo da função. O tipo daqui que o compilador inferiu foi inteiro, mas eu estou retornando um unit. O que seria o unit em Kotlin? O unit no Kotlin seria nada mais nada menos que o vazio, certo? O vazio significa que isso aí não tem valor algum, certo? Então, qual a diferença disso aqui para o nulo? É porque aqui o vazio no Kotlin ele é um objeto, ele é como se fosse o void, né, de outras linguagens aí. E o nulo é realmente um endereço de memória que aponta para o nulo, certo? Então essa daí é a diferença. Então, na verdade, se você não botar nada, essa função daqui vai retornar um unit, que é justamente o nulo, tipo nulo do Kotlin. Então, se eu tirasse o return aqui, aconteceria, tá vendo? Olha o que ele printa aqui. Ele printa Kotlin.unit, que é justamente o objeto do tipo vazio, ok? Agora, se eu dar um print no null, que é o tipo nulo, ele vai me retornar um null. Agora vocês devem estar se perguntando, qual a diferença? O tipo vazio é igual ao tipo nulo? Não, não é. Se você quiser saber se um nulo é um vazio, você vai botar aqui null is unit. Olha o que ele vai me retornar lá. False.
Por quê? Porque o null, como eu disse, é um endereço de memória que aponta para um valor nulo. E o unit é um objeto do tipo vazio, um objeto que não é de tipo nenhum. É um objeto que ele serve para representar um valor de retorno vazio, um valor vazio. Então, o unit é diferente do null. Beleza? Então, e aí, Dimas, se eu quiser definir que uma variável... E se eu quiser não retornar nada aqui também? É só omitir isso aqui. Essa expressão daqui não vai servir de nada porque ela não está sendo usada mais. Não está sendo usada de retorno. Então, aí tá ok. O que é que eu posso mais fazer com Kotlin, né? A gente já está em 10h50. Eu acho que eu vou acabar deixando, já que a gente está na pegada do Kotlin aqui, eu vou deixando o Android já para a próxima aula mesmo, porque Kotlin aqui é mais importante nesse momento. Então, o que é que acontece se eu quiser retornar um valor que não seja um valor que possa ser nulo, né? Então eu coloco aqui, eu vou retornar um int que pode ser nulo. Vamos dizer que exista uma função, teoricamente, que retorne um int nulo. Como seria essa função? Eu posso colocar para ele retornar se o A mais B for menor do que 10, ele vai me retornar A mais B, certo? Vou botar assim para ficar mais bonitinho. Se não, ele vai me retornar nulo. Agora, por que eu posso retornar nulo? Eu só posso retornar nulo aqui dentro da função se eu colocar essa interrogação. Sem essa interrogação, ele vai me dar um erro. Vê só. Eu vou botar a soma de 1 mais 5. Eu vou dar run aqui. Olha lá. Ele vai dizer assim, o valor nulo não pode ser um valor de uma expressão não nula. Óbvio, né? Se eu estou retornando aqui um int, o compilador espera que nesse condicional tenha um int e nesse condicional também tenha um int. Tanto é que se eu retornar, por exemplo, aqui um 10L, que seria um long, o que é que ele vai me dizer também? Opa. Se eu tentar retornar um long, que não é o tipo de expressão que eu estou retornando aqui, ele vai me acusar que, olha, cara, isso aqui não está nas conformidades, não. Eu espero aqui um inteiro e você está me retornando um long. Pô, que sacanagem que você está fazendo. Então, você tem que colocar aqui realmente o que você vai retornar no final. Então, se eu quiser que ele retorne nulo, eu vou colocar aqui um null. Certo? Então, 1 mais 5, ele vai me retornar lá o 6. E se eu botar 10 mais 5, que seria condicional que estaria maior do que 10, ele vai chegar aqui e me retornar um nulo. Certo? Por que eu não precisei botar return aqui e return aqui? Porque eu já tenho esse return aqui, né? Então, esse return aqui, ele vai fazer o quê? Eu disse que em Kotlin tudo é expressão. Então, tudo que tiver depois desse return aqui, ele vai me retornar. Então, se eu tiver o if e chegar nesse ponto, ele vai me retornar isso, né? Esse condicional todinho, ele é substituído por isso aqui. Então, ele vai ficar como se fosse return A mais B. Se não, ele vai me dar como se fosse o null. Return null. Ok? Massa, né? Agora eu vou aproveitando que tem pouco tempo, mas aí a gente... Vocês têm alguma reunião aqui depois? Ok. Então eu posso estender mais uns 10 minutinhos aqui, pode ser? Que eu queria já entrar nos fluxos de controle. Pra gente ver mais outras coisinhas. Deixa eu fechar o IntelliJ aqui. Pra não pegar... Minha bateria tá acabando. Fluxos de controle no Kotlin é bem simples. Ele é muito parecido com outras linguagens, né? A gente já viu o if,
lá na prática, ao invés do for, aliás, ao invés do switch. Em outras linguagens como o C, a gente tem o switch, né? Ele dá uma X condições, eu utilizo o when. No lugar do for, que é aquele loop lá, loopzão, você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer o loop dentro de uma lista, ou você pode fazer o loop usando uma numeração. A gente vai ver isso aqui já já, certo? E tem também o while e o do while. Isso aí vocês já devem estar bem acostumados, porque é coisas de outras linguagens, então eu estou passando bem rápido aqui, certo? Beleza, agora que a gente viu isso tudinho, como é que eu posso fazer uma lista no Kotlin, certo? Eu quero fazer uma lista de números, ou uma lista de nomes. O que é que eu posso fazer? Eu vou botar aqui list of, of assim. Botar, vou botar aí Ramon, tem mais quem? Botar aqui Alexandre, vou botar o nome Dimas aqui, botar nome qualquer aqui, vamos botar Bia e tal. Isso aqui é uma lista em Kotlin, simplesmente, certo? É o tipo lista. Quem conhece Java sabe que tem diversos tipos de collection, que são, tem lista, tem lista de array, e tem outros tipos aí, né? Mas a gente vai só considerar a lista aqui por enquanto. Então, o que é que acontece se eu printar essa lista daqui de names aqui? Vamos lá. Ops. O que é que deu aqui? Faltou o N do print. Vamos lá. Ok. O que é que ele tá rolando aqui, né? Ele pega essa expressão aqui, que é uma lista, e ele não sabe como imprimir essa lista daqui, certo? Porque no caso eu teria que imprimir um por um os valores. Então ele está dando esse erro aqui. Mas vamos imprimir um nome dessa lista aqui. O que é que eu faço? O microfone está falhando? Está escutando agora? Vocês estão conseguindo me ouvir? Alô, alô. Alô, alô. Conseguindo me ouvir? Alô. Tá mudo ainda? Beleza. Alô, alô. Conseguindo escutar? Massa. Beleza. Então vamos voltar aqui. Como eu disse aqui, ele não sabe como printar essa lista daqui, porque a gente a gente basicamente não disse a ele como, né? Mas vamos printar um dos nomes aqui para a gente poder mostrar aí que essa lista está rodando. Deixa eu ver o que rolou aqui, cara. Deixa eu botar essa expressão. Ok. Ok, eu não vou me preocupar com isso agora. Mas eu vou fazer um for aqui dentro dos nomes para vocês. Beleza. Beleza. Fica gravadinho aqui, eu só vou estender mais uns 5, 10 minutinhos para poder terminar essa parte do for. Então eu quero interar dentro dessa lista, o que é que eu faço? Eu defino uma variável aqui n em names. Então, faltou, ok. Então o que é que vai acontecer? Ele vai pegar aqui essa lista de nomes
e ele vai dizer que cada um desses daqui vai ser o n, né? Ele vai iterar por cada um desses valores aqui. E aí eu vou poder printar o n, que é o nome, né? TLN name. Então deixa eu dar um play aqui. Esse compilador aqui tá me... Ok, valeu. Ou talvez seja por causa do tipo aqui que ele não tá rolando aqui. Bom, esse printer ali tá bugado, eu não tô vendo nada errado nele não. Ok, foi isso. Bem, deixa eu tirar isso aqui. O que é que rolou aqui? Quando eu botei o template, eu usei o template e isso daqui era uma string. Isso daqui confundiu o compilador. Por quê? Porque tudo isso que tem aqui dentro já é uma string, não é uma expressão. Então, quando o compilador eu fiz isso aqui, eu disse para ele que aqui dentro tem um template, que não é uma string, para converter em string. Então, ele foi tentar verificar o tipo disso aqui, e ele foi verificar, ele não sabia se isso era um array de char, ele não sabia se isso era uma string, então criou uma ambiguidade, como ele falou ali na mensagem, né? Criou uma ambiguidade que o compilador não sabe que tipo é. Então, se for uma string aqui, eu posso colocar só isso aqui, certo? Então, ele vai aqui imprimir todos os nomes. Se eu quisesse imprimir só um nome, eu poderia colocar aqui o index dele. Vamos dizer print names 1. E aí ele ia me printar o primeiro nome aqui, como vocês podem ver. Aqui, ó. No indexador 1. Não o primeiro, mas no 1, porque começa de 0 no Kotlin e no Java. Alô, alô? Conseguindo ouvir? Massa, massa. Pronto, beleza, essa parte daí. Okay. Vamos fazer mais coisa aqui com Kotlin. Só para terminar essa parte de condicionais, né? Deixa eu ver, eu já dei... essa expressão when. When é uma expressão muito usada quando você quer fazer um condicional que ele tenha múltiplos branches, né? Múltiplos caminhos. Então, aí, se você quiser fazer uma condicional que ela tenha valor x, y, z, como por exemplo um switch, né? Em outras linguagens. Então você pode fazer aqui o when. Vamos usar como por exemplo esses valores que a gente já definiu. Então aqui eu vou botar quando o x, né? Eu vou criar uma variável aqui, é melhor. Vou botar uma variável x. E ela vai ser Vou fazer um negocinho aqui para vocês verem melhor. Vou fazer que x é uma string. Então, quando x for uma string, esse is aqui ele compara o tipo da variável, certo? Aí eu posso retornar, eu posso printar na verdade isString. Se for um inteiro, eu posso printar isInt. Então, se for nulo, eu posso printar isNull. Ok. Então vamos. Opa, valeu.
Porque como esse IDE é muito lento, às vezes a gente aperta assim ele não sai. Mas quebra galho. Então quando eu rodar aqui, por que ele deu erro de compilação? Porque justamente por eu estar definindo aqui como uma string, certo? Ele está aqui, ele dentro do compilador ele faz, já que isso tem um quote aqui, né? Que é o, me fugiu a palavra aqui. Ele tem o aspas, aí ele vai definir como uma string. Se eu quiser que ele seja de vários tipos, eu posso definir ele como tipo any. Isso aqui vai me permitir que ele seja de qualquer tipo. Esse é o contrário do unit, certo? O unit é o tipo vazio, esse daqui é o tipo todos. Então, essa variável daqui vai poder ser tudo, certo? Uhum. Posso trocar o tipo dela no tempo de execução. Mas uma coisa que faltou explicar para vocês foi a diferença entre poder mudar a variável ou não. Se eu pegar essa variável aqui e eu colocar ela como vol, eu não posso mudar, é imutável. Se eu colocar ela como var, uma coisa tão importante eu esqueci, né? Ela é mutável, certo? Basicamente é isso. Beleza? Então eu posso colocar isso aqui. Vamos transformar isso aqui numa função que fica mais interessante. Função whatType. Aí essa função ela vai receber uma variável, uma v do tipo n. Vamos colocar ela podendo ser nula para a gente poder verificar isso aqui, né, na prática, porque se eu não botar ela como nula ele vai dar erro de compilação aqui, ele vai acusar. E aqui eu coloco aqui o whatType, vou botar aqui a, vou tirar essa variável aqui para a gente fazer coisa melhor. Vou botar o whatType 1, o whatType null. E eu ainda posso botar um else aqui. Else é qualquer coisa que não for um desses três. O que pode ser? Pode ser um double, pode ser uma lista. Println not a default type. Pronto. Então, quando eu rodar isso aqui, o que é que vai acontecer? Aqui é o v, né? Eu troquei a variávelzinha para v. Então, eu tenho que botar v aqui também. Como eu não estou no IDE, ele não avisa aqui o erro antes, não. Mas na IDE ele vai avisar o erro para tu antes. Alô, 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 alô. Escutando? Massa. Beleza. Bom. Aqui ele não ele espera um tipo aqui da variável por ela ser n, agora eu não sei exatamente porque ele não está considerando meu nullable aqui. Mas para fins de que a gente está correndo no tempo, certo? Vamos botar aqui. Opa, vamos tirar essa daqui. Botar um double aqui. 2.0. Beleza. Então, aqui o primeiro, ele disse que era um string, como a gente esperava. O segundo, ele disse que era um inteiro. E o terceiro não é um tipo, por quê? Porque a gente não definiu aqui o que ele vai fazer com double. Então, ele disse aqui que não é um tipo, certo? Então, basicamente, o N é isso. Se você tiver um condicional que não seja binário, não seja sim ou não, a dica é você usar o N.
Você também pode fazer o retorno daquela mesma forma, como o Kotlin é tudo expressão, você pode fazer um return when, e aí você vai ter aqui os tipos de retorno que você espera para cada uma das funções. Se você colocasse aqui isso aqui tudo para retornar uma string, aí você tirava esse println, ele ia retornar uma string. Só falta, eu acho que um condicional aí que eu não entrei, que deixa eu botar aqui, que é exatamente o while, certo? While e o do while, que é basicamente para fazer enquanto. Então, se você for, vamos testar a mudança de variável aqui, certo? Então, vai ter uma var que ela é g, não g, que eu acho que eu já defini, é uma var test r. Ela é 10. Enquanto r for maior do que zero, eu vou fazer o que? Eu vou printar o r e vou diminuir 1. Isso aqui, para quem não pegou numa linguagem que permite isso ainda, isso é a mesma coisa que r igual a r menos 1, ok? Eu vou até salvar esse código aí para vocês dar uma olhada depois. Então, se eu der play aqui, vou rodar. Então, ele printou de 10 até 1, né? Quando ele chegou em 0, ele parou essa condição. O do while é a mesma coisa, mas qual é a diferença? Que o do while, ele sempre vai executar antes de ele verificar a condição, certo? Então, se eu tivesse aqui assim, do r enquanto o r for diferente de zero. Aliás, for menor do que, vou botar maior do que zero também. Ok. Então, se eu colocar esse do while aqui, o que é que vai acontecer? Ele sempre vai executar isso aqui antes de executar essa linha aqui. Então, ainda assim, deixa eu botar um print aqui para vocês verem. Copiei esse print aqui. Estamos aí entrando na última coisinha dessa aula. Então, se eu der play, vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos lá. Deu uma travada aqui. É porque deu uma travada aqui. Tá escutando? Ok. Se eu descer aqui, certo? Você viu que ele aqui ele imprimiu 0, né? Por que ele imprimiu 0? Porque nesse primeiro while eu diminuí 1 por 1 até chegar em 0. Quando chegou em 0 aqui ele quebrou. Então ele parou aqui. Quando chegou nesse segundo daqui, que é o do while, primeiro ele executa isso, ou seja, ele printa o 0, depois ele verifica que o R não está maior do que 0 e aí vai quebrar o loop, ok? E se eu quisesse quebrar o loop no meio, eu vou botar aqui if R é maior do que 5, aliás, if R é igual a 5, dá um break, eu quebro o loop no meio. Então, se eu rodar aqui, ele vai imprimir até 5. Pá, quebrou aqui. Aí ele passa para o outro do, e aí ele vai continuar aí de 5 até 1, certo? Então, eu acho que por hoje já tá bom, que foi só uma introdução aí a essa linguagem chamada Kotlin. Espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena introdução, que vocês tenham entendido tudo. Então, qualquer dúvida que tiverem, pode perguntar ou pode olhar a documentação aqui do Kotlin Lang, que está disponível. E essa aula vai ficar gravada, né? Estou gravando ela aqui, vou disponibilizar lá junto com esse exemplo aqui que a gente viu. Beleza?
Nossa, a próxima semana aí a gente já entra em classes, em como fazer os métodos dentro das classes, a parada de tudo de classe aí, que é uma parada bem foda no Kotlin, beleza?